dia então, pessoal, agora oficial. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu coloquei um vídeo. Não, esquece. Essa turma. Eu estou confundindo com a turma da Civil, perdão. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui abrir o Siga, fazer a nossa frequência, tá? E aí quem estiver presente, por favor, responda. Se não tiver microfone, pode dar um ok aí no chat, tá? Vamos lá, Beatriz Gomes, Eduardo Fagundes, Presente. Gabriel de Souza, Jeane tá aí, Ícaro tá aí, Isadora tá aí, João Carlos, João Felipe tá aí, Jonas, Lucas Bogo, Lucas Rafael, Maria Eduarda, Presente. Matheus Lourenço, Presente. Silvinha, Vitor Hugo, a Natália, Augusto acabou de chegar, Elber. Isso, presente. Elber presente ou Augusto? Augusto, professor, perdão. Tá, tudo bem. Elber. Fábio. Pedro Gabriel. Bom, bacana, vamos iniciar então. Pessoal, deixa eu colocar para gravar, Madison. Na verdade já está gravando, eu estou voando aqui, perdão. Pessoal, olha só, hoje nós vamos falar sobre plano de marketing. Da mesma forma que na aula passada nós tivemos duas partes, essa aula também, tá? Esse tópico também. Por quê, professor? Porque o marketing é uma coisa que tem transformado a situação de muitas empresas e transformado a situação de muitas, vou usar pessoas, né? Na verdade, tem transformado muitas vidas com isso. Beleza? Então, a gente vai dar andamento aqui então. Gabriel, bom dia, seja bem-vindo. Eu vou apresentar a minha tela. Antes de mais nada, eu vou colocar aqui frequência para o Gabriel. Viu aqui, né, Gabriel? Beleza, vamos lá. Para que a gente possa falar sobre marketing, a gente precisa falar sobre alguns tópicos que a gente vai descrever aqui. Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso descrever qual é o meu produto e serviço, dentro de um plano de marketing, lógico, né? E aí ele vai mostrar para mim aqui que a gente precisa descrever esses itens, tá? Os principais itens que serão fabricados ou vendidos, ou os serviços que serão prestados, né? Informando aqui quais as linhas de produto, especificando bem detalhadamente cada um deles, tá? Ah, professor, por que eu preciso detalhar os meus produtos de uma certa forma? Vamos pensar aqui
Vocês lançaram um motor novo no mercado, um motor de energia limpa, tá? Que pode ser adaptado em qualquer carro, e esse motor ele vai pegar o que já está lá e vai rodar, vai gerar combustão para o motor atual. Vamos hipotetizar, vamos sonhar aqui. E se alguém conseguir inventar isso, já estou te avisando, eu quero 10%, tá? Porque essa ideia foi show demais. E aí, olha só, em cima disso, você inventou esse motor. Só que para você colocar ele no mercado, você acha que se você chegar e falar assim, olha, a minha empresa criou um motor que gera combustão para os carros atuais não precisarem mais de combustível e sim poderem usar energia solar para ele rodar. Vocês falando só assim, sem detalhar especificações técnicas do motor, você acha que vocês conseguiriam alcançar um público adequado? Um público que realmente fosse fazer a diferença na compra do seu produto? O que é que vocês acham? Diga aí para mim. Um de cada vez, porque senão vira bagunça, gente. Só um de cada vez que responde, tá? Isso mesmo, não funcionaria mesmo não, verdade, você tem razão. Teria que detalhar bem, né? Falar quantos torques ele geraria, qual seria a velocidade que ele atingiria, qual seria a autonomia, né? Então eu deveria especificar detalhes desse motor, né? Como, por exemplo, como é que eu armazenaria a energia no meu carro para poder fazer esse motor andar, né, girar e por aí vai, né? E aí ele fala pra gente aqui, né, se necessário fotografe os produtos, coloca foto com a documentação. Isso aqui a gente está falando para a montagem do plano de marketing, tá, gente? Isso aqui não é ainda o marketing, o lançamento, ou a divulgação. Isso aqui é o projeto, o plano, tá? Ó, isso aqui é o plano, então isso aqui você vai colocar no papel, bacana? Você vai trazer isso aqui para o papel, aí você vai fotografar seu motor, essa parte interna dele, as bobinas, o que você utilizou para poder fazer ele ter esse loop de energia aí, e por aí vai, tá? Da mesma forma que a empresa prestadora de serviço, né? Aí assim, vamos hipotetizar aqui que a Jeane e o Eduardo e a Isadora construíram esse motor, criaram esse motor. No entanto, eles estão muito ocupados na produção desse motor e eles não têm interesse e nem conseguem gente suficiente para poder trabalhar a mão de obra, para poder prestar o serviço para instalação, para poder fazer manutenção. E aí, para isso, eles contratam a empresa do João Felipe, do Augusto, do Matheus, do Ícaro, né? E do Gabriel, e por aí vai. E essa empresa deles vai ser quem? Vai ser a empresa que vai montar nos carros, tá? E vai fazer com que a coisa possa andar. Ô Jonas, como é que você tá, Jonas? Você mandou uma mensagem lá no grupo e apagou, cara? O que foi? Tô colocando frequência para você aqui, ó. Viu aí, né? Beleza. Então é isso. Aí eles vão fazer da mesma forma. Ó, que para a empresa de serviço ela tem que informar que serviço eles vão prestar. Aí eles vão colocar que a nossa empresa ela adapta motores a elétricos em carros de combustão a combustível fóssil e por aí vai, né? E você não pode deixar de falar, nem o pessoal do serviço que vai montar o motor, nem o pessoal que fabricou o motor, tá? Da qualidade que vai do seu produto, o que é que o seu produto vai gerar, tá? Energia limpa, não polui o meio ambiente, não emite som, e aí fiquem abertos para sonhar, né? Da mesma forma que o prestador de serviço aí. Mas
quando você for fazer essa descrição, é muito importante você saber se tem alguma regulamentação, tá? Ou exigência oficial que precisa ser atendida. No caso de comida, parte da vigilância sanitária, né? Na parte elétrica, como é que estão as normas técnicas, né? Esse produto aí tem alguma coisa que regula ele, você tem que ficar atento a tudo isso, tá bom? E colocar lá, porque se você não colocar lá, pode ter problema. Beatriz, tudo bem contigo? Tudo jóia, estou colocando frequência para você aqui, tá? Ó, viu aí, né? Não, tudo bem, Bia, sem problema. E aí, olha só, depois que eu fiz tudo isso aqui, que eu vi que realmente tem uma normativa, e eu preciso descrever essa normativa nessa descrição do produto também, tá? Cabe aqui, ó, dentro dessa descrição dos principais produtos e serviços, tá ok? Por quê? Porque isso aqui vai gerar seriedade. Ah, professor, mas você está falando só de um plano de negócio, um plano de marketing, um plano de negócio, no plano de marketing efetivo para me colocar na rua. Gente, vamos pensar aqui comigo. Vocês já viram quantas empresas que estão aí no mercado de construção, de prestação de serviço, que elas falam sobre a questão da qualidade? Que elas falam que elas têm o certificado ISO, que tem o certificado PBPQH e por aí vai, né? Então é isso, tá? Você precisa descrever também o preço do seu produto. Quando você vai descrever o preço no plano de marketing, lembrem e ouçam que eu estou ressaltando bem essa questão disso aqui, é para você colocar no plano de marketing. Você vai pegar e vai executar colocando, mostrando o seu preço? Depende. Depende. O que depende? Você já viu alguma propaganda de carro de alto custo na televisão? Compre um Jaguar fulano de tal, custa R$1.600.000. Você vai ver esse tipo de coisa. Mas você pode ter certeza que no projeto dele, no plano de marketing dele, ele tem o preço dele lá. Só que na proposta de divulgação não cabe, tá? E aí ele vai falar que preço é o que o consumidor está disposto a pagar. Espera aí. Então você está me falando que quem põe o preço do meu produto é o consumidor? Exatamente. Mas como assim? Gente, presta atenção. Se você tem um concorrente que está vendendo R$10 mais barato o seu produto, que custa 50, seu produto custa 50, o seu concorrente está vendendo por 40, você acha que o seu cliente não vai lá no seu concorrente comprar? Então ele está colocando o preço do produto. Ele está falando, olha, eu vou pagar 40. Você quer fazer a 40? Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás eu construí uma casa e quando eu ia fazer as compras, eu fazia uma planilha, tudo certinho, e depois que eu coletava todos os preços, eu fazia a relação. A empresa A ganhou tantos produtos, a empresa B ganhou só 2, 3 produtos. Eu chegava na empresa A e falava assim, olha, você ganhou todos esses aqui no preço. Você cobra esses outros 2 preços aqui para me comprar tudo aqui com você? Geralmente o cara falava, cubro, vou fazer para você. Tá. Isso eu estava colocando o preço no produto, certo? Só um segundo. Vou dar pesquisar. Rápido, por favor, tá? E aí, assim, eu estava colocando o preço no produto. Entenderam o que é o cliente que determina quanto que vai pagar pelo produto? Tá? E aí ele vai falar para mim assim que é o seguinte, olha, que quando avaliar o quanto o consumidor está disposto a pagar, você pode verificar se o seu preço será compatível com aquilo que está praticado pelo mercado concorrente direto. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Estou querendo dizer que você vai desenvolver o seu plano de custo, e a gente vai estudar isso mais na frente, e aqui mais embaixo ele vai falar sobre isso aqui, ó.
que o preço de venda vai ser trabalhado no plano financeiro, mais embaixo, tá? Então, assim, quando eu desenhar o meu plano financeiro, lá eu vou mensurar qual vai ser o preço do meu produto, quanto vai ser o meu preço de custo, quanto vai ser o preço por mão de obra, quanto vai ser o preço por mercadoria, por matéria-prima e qual o meu preço de venda. Quando eu calcular isso, eu sei, opa, eu posso tirar os R$10 para me poder vender pau a pau com o meu cliente, com o meu concorrente. Ou eu posso tirar R$11. Entenderam? Então é isso. E aí aqui ele vai falar sobre a questão de estratégias promocionais. Bacana. Pessoal, comigo aqui. Quando a gente fala de promoção, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Economia? Um preço mais baixo, mais acessível. Certo, economia, um preço mais acessível, mas alguém tem alguma opinião? Um preço mais baixo do que o habitual? Ou preço mais baixo que o habitual? Olha só como a nossa mente está condicionada à palavra promoção como custo mais baixo. Nem sempre promoção é o custo mais baixo, tá? Às vezes promoção é no sentido de divulgar o produto, de promover o produto. E aqui ele vai falar para a gente da seguinte forma, olha só que interessante. Perdão. Ó, ele começa aqui falando as estratégias promocionais, né? Promoção é toda ação que tem o objetivo de apresentar, informar, convencer ou lembrar os seus clientes de comprar os seus produtos ou serviços e não do seu concorrente. Entendeu? E logicamente, baixando o preço é uma forma de você falar para o seu cliente, olha, eu sou melhor do que ele e ainda estou vendendo mais barato ainda. Entendeu? E ele vai mostrar para a gente aqui algumas estratégias de promoção que são muito utilizadas, tá? Quando eu falo de propaganda em rádio e jornal, vocês podem pensar assim, pô, mas ninguém mais lê jornal, ninguém mais escuta rádio. Será? Será que ninguém escuta rádio? Tem alguém de vocês que ainda escuta rádio ainda? Eu escuto no carro. Eu também. Eu escuto no carro também. Então, vocês estão vendo que a gente não ouve o rádio como antigamente. Que antigamente você chegava em toda casa tinha um radinho ligado. Vocês já viram na cidade interior? Bem interiorzinho, você chega na casa da sua avó para visitar ela ou do seu tio e o radinho tá ligado lá. Lá na cozinha, ela tá lá fazendo o almoço dela e o radinho tá lá tocando a modinha dela. Né? Isso ainda a gente ainda consegue ver ainda no interior, né? E bem no interior do Brasil mesmo, ainda tem o rádio ainda tem um serviço social muito interessante, que é o serviço de recado, né? Ô, Dona Maria aí da fazenda Toca da Onça, seu filho fulano de tal tá mandando avisar que não deu para ele hoje porque o carro dele furou o pneu, alguma coisa nesse tipo. Entendeu? E aí toda hora ele vai passando recado sobre uma coisa, outra, e o pessoal ficou atento, opa, recebi notícia do fulano, né? Então assim, o rádio ainda é muito usado, tá? Aqui na capital a gente escuta o rádio dentro do carro. Então, como você escuta dentro do carro, ele tem uma estratégia de promoção para isso também. Olha que interessante que o pessoal pensa. Vocês já viram a quantidade de propaganda de lava-jato que você escuta no carro? Nas rádios? Já prestou atenção, Isadora? Você vai ver de peça, acessório, lava-jato, tudo isso você vai ver dentro do carro, né? Jornais e revistas, principalmente revistas especializadas, né? Internet nem se fala, né? A questão das promoções da internet. Isso aqui, gente, eu estou falando e torno a frisar, isso é descrever as estratégias dentro do plano de marketing, tá? E aí você vai falar propaganda de rádio. O que é que você pretende divulgar em rádio?
Você vai usar rádio para divulgar seu produto? Não vai? Ótimo. O meu produto eu não posso divulgar em rádio. Por exemplo, eu posso divulgar em rádio apartamento no Le Premier do Parque a 2 milhões de reais, preço de saída. Não justifica, né? Então, assim, não tem esse tipo de coisa em rádio. Rádio você vai ver a propaganda de farmácia, propaganda de mercadinho, né? Principalmente em situações pontuais. E a internet, ela tem feito estrago na nossa vida com relação a essa questão do marketing. E que vale a pena você escrever na sua estratégia. Por quê? Porque hoje não, em 2016 foi criado um algoritmo para saber o que você quer. Sabia disso? A Jeane está com o celular dela por perto e aí ela pega e fala assim: eu gostaria de comprar uma camisa nova para o meu namorado ou marido, não sei se você é casada ou não. Tá, você imaginou aquilo, você ainda nem pesquisou, tá? Você só imaginou e falou, comentou com alguém. Daqui a pouco começa a aparecer promoção de roupa na sua rede social, do seu e-mail. Vocês já perceberam isso? Já tiveram essa experiência? Já sim, professor. Toda vez. É interessante, né? E olha que você às vezes nem precisa pesquisar sobre isso, só de você falar. Então a internet, ela está já nesse grau, tá? Eles utilizam esse algoritmo linkado com inteligência artificial, que eles cruzam as informações sobre a gente. E aí ele vai ver o que tipo de roupa que a Jeane comprou para o namorado dela o ano passado, na véspera do Dia dos Namorados, qual a cor de roupa que ela escolheu, se ela comprou pela internet, né? Ele começa a ver tudo isso e começa a fazer o quê? Cruzar as informações. E quando ele faz esse cruzamento de informações, ele vai apresentar para ela a coisa personalizada. E a gente vai ver mais embaixo sobre isso também, tá? E aí ele vai falar para mim, aliás, aqui a gente não vai ver mais embaixo, esse é no outro curso que eu trabalho, que é marketing. Que isso chama-se o quê? A personalização do produto, tá? Então ele vai apresentar para a Isadora a cor de roupa que ela quer. Ela quer comprar, quer trocar o aparelho celular dela. Bacana. Ele viu que ela andou pesquisando sobre um Samsung última geração. Aí ele começa a apresentar para ela opções paralelas a isso, tá? Ou o mesmo que ela pesquisou, com preços mais baixos, falando que a loja fulano de tal está com promoção sobre esse telefone, né? E aí o Matheus pega e quer fazer divulgação do motor dele, para poder, da empresa dele que monta os motores. Vamos voltar lá no exemplo anterior. Aí ele contrata essa parte do Google que faz esse trabalho, porque esse é o algoritmo do Google, tá, gente? Ele contrata isso e dá liberdade para ele entrar na caixa de clientes dele, na carteira de clientes dele. Esse algoritmo começa a pesquisar sobre os clientes dele e vai ver, os clientes do Matheus, que é dono de uma oficina mecânica, que agora está instalando motores, os clientes dele têm carros com média de 3 anos de uso, de 3 a 6 anos de uso. E ele começa a oferecer produtos para aquele pessoal, os produtos do Matheus. Ele vai mandar, olha, que tal você substituir o seu motor do seu carro, colocar um motor que não vai te gerar mais custo, gasolina está cara, e aí começa, tá? Aí entra junto com isso o pessoal que trabalha o copywriting e eles fazem esse cruzamento, e aí sim, aí você vai entregar na mão do cliente aquilo que o cliente quer. E aí, sem dúvida, é sucesso, tá? E aí também tem a questão das amostras grátis, né? Quando você começa a falar sobre a questão de amostra grátis, vocês já perceberam que nos supermercados
Geralmente tem uma moça lá toda bem vestida, caracterizada, com touquinha na cabeça, de luvinha, de jaleco branco, oferecendo uma bolachinha, ou um suquinho, ou um cafezinho para você provar? Sim, essa é uma estratégia de promoção também, tá? Você vai colocar esse tipo de estratégia no seu plano de marketing? O seu produto cabe isso? Por exemplo, para a empresa de motores não cabe, tá? Mala direta, folheto, cartão de visita, já cabe na propaganda dos motores? Cabe. Olha, catálogos. Cara, isso aqui é muito interessante, tá? Você vai colocar lá, você pode criar um catálogo e distribuir a fábrica aí, que quem é os donos da fábrica? Era a Maria Eduarda, a Jeane, o Eduardo, né? Acho que são esses os donos da fábrica de motores. Ah, não, era o Ícaro. E aí, esse pessoal vai fazer o quê? Vai construir um catálogo de informações e de modelos dos motores que eles têm, tá? E com isso a coisa vai crescendo. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de ver, por exemplo, eu ainda não vi aqui em Palmas, né? Algumas empresas em Goiânia, alguns anos atrás, o motor do seu carro está ruim, eles trocavam o motor do seu carro, né? Trocavam e davam ele regularizado lá no Detran. Então, para isso eles tinham os catálogos de motores e distribuía, né? E isso é interessante também, tá? Carro de som e faixas. Isso aqui não acontece mais, né? Acontece. Perguntinha básica. Quem de vocês nunca viu uma faixa X tudo a R$ 9,90? Espetinho a R$ 5,00? Sim ou não? Comum a gente ver isso, né? Quer ver uma outra coisa? Carro de som. O carro de som não é muito comum no centro da cidade, por exemplo. Mas, por exemplo, na Vila União, no Aureni, nos bairros um pouco mais afastados do centro, tá? Lá eles trabalham e com muita eficiência essa questão do carro de som, tá? Brindes e sorteio, caramba! Essa estratégia promocional aqui, ela tá se destacando agora, principalmente no Instagram. Cara, o que eu recebo de pessoal me marcando no Instagram porque quer concorrer a um iPhone não sei das quantas, a um kit do Boticário não sei mais o que. Então, assim, já virou moda. E para você, para o seu produto, vai caber colocar brinde e sorteio aqui? Ó, por exemplo, lá para a empresa do Matheus lá e do pessoal que vai instalar o motor, ele pode colocar lá, trocou o motor com a gente, ganha um polimento cristalizado. Pô, é um brinde, e tanto, né? Afinal de contas, o cara vai gastar uma baba lá com o cara. Desconto, aqui entra, ó, gente, aqui, ó, João Felipe, a questão do desconto aqui, ó, você falou do dinheiro, né? Entra o desconto aqui de uma forma, e entra também o desconto de acordo com o volume que você compra. Olha que interessante, tá? Essa semana mesmo eu tive uma experiência com essa questão aqui, ó, de comprar mais de um produto e você ter um abatimento. Eu fui comprar uma gaze na farmácia para poder fazer um curativo aqui em casa e tava lá, uma gaze, R$ 2,80. Acima de 5 gases, R$ 2,30. Pô, eu ia comprar mais de 5 mesmo, acabei me dando bem nessa história, né? Agora, participação em feiras e eventos. Vocês acham que isso aqui é atual hoje, acontece? Gente, olha só, deixa eu contar para vocês. Hoje, um dos locais que mais gira dinheiro em negócios da região norte do Brasil é a Feira Agrotins. Olha que interessante, né? E é uma feira de exposição. Você percebe, pô, professor, mas lá eles só estão expondo. Não, não, não. Lá eles estão vendendo também. E aí você vai pensar, pô, mas não teve a feira física esse ano. Como é que eles fizeram? Virtual. Mas ganhou dinheiro, ainda teve dinheiro ainda, conseguiu vender no virtual. E muito, tá?
eu não sei precisar para vocês qual foi o faturamento da Agrotins esse ano. Posso até pesquisar aqui bem rapidinho. Agrotins 2021, que foi a última. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir minha tela só para vocês verem como às vezes a gente se engana com essa questão, tá? Ó. Coloquei, ó, faturamento Agrotins 2021. Ele já vai me colocar aqui, ó, o site do governo do estado, né? Vai me falar que ela foi 100% digital, né? E alcança boa movimentação. Olha qual foi a movimentação de grana que foi feito aqui nesse negócio, gente. Preste atenção. 254 milhões de reais. Cara, é muita grana. É muita grana. Né? Feito 100% no digital. Ah, professor, mas não é tanto assim. Pô, 100% digital? O cara, o fazendeiro que é quem compra, não foi lá pegar na colheitadeira, não foi lá para ver se o motor de vocês realmente funciona, a energia, né? Então, assim, ele não viu nada disso e, no entanto, ó, arrebentou, certo? Então, deixa eu ver aqui. O Zé Arthur, você ainda não tá aqui não, né, velhinho? Tô não, professor, me coloca aí que eu cheguei atrasado. Não, cara, eu tô falando no Siga, velho. Não, tô não. No Siga eu também não tô não. Que doideira é essa, velho? Depois a gente vai ter que correr atrás disso, senão você vai ter problema no final do ano, hein? Final do semestre. Pois é, professor. Eu já entrei em contato já, só que a demora é muito grande deles responder, viu? É verdade, é verdade. Zé Arthur, nós estamos falando sobre plano de marketing, tá? Nós já estamos aqui no terceiro tópico deles, finalizando o terceiro tópico, que é a estratégia promocional. E aí, gente, olha só, é muito importante você determinar qual que é a maneira que você vai divulgar o seu produto, tá? Eu apresentei para vocês essas aqui, e aí vocês podem me falar assim, ô professor, você não colocou aí o boca a boca. Também é uma estratégia, tá? Depende do produto, depende do público-alvo, mas, no entanto, essas aqui, ó, são as mais comuns, tá? E precisa ser descrito no plano de marketing, que vai dentro do plano de negócio. Ah, mas eu tenho que colocar todas? Ressalto, só a que for efetiva para o seu negócio, ou as que forem efetivas. Como a gente citou, 2 exemplos, o motor como produto e a prestação do serviço da montagem do motor como serviço, aí eu vou ver aqui em qual delas se encaixa e vou utilizar aqui. E aí ele vai falar para mim, né, que existe aqui diversos tipos de divulgação, e aí a gente precisa usar a criatividade, né, para ver onde melhor vai se encaixar o produto. E vai mandar eu ficar de olho que os catálogos de produto apresentam a empresa de uma forma bem organizada e detalhada, tá? Então, é muito importante no catálogo você colocar isso aqui, ó, foto, informação técnica e como usa. Isso aqui é ponto fechado, tá? No caso de panfleto, ele tem que ser entregue em local onde tem muita gente, tá? E uma outra coisa, no panfleto, diferente do catálogo, ele tem que ter o quê? Informação básica. Por acaso, alguém de vocês aí que esteja passando em frente ao Banco do Brasil ali na JK e uma daquelas pessoas te passam um panfletinho, você pega aquele panfleto, você lê aquele panfleto todinho? Ou você só bate o olho lá em cima daquilo que está mais destacado, embola ele e joga fora? Ah, não? Ô professor, eu só olho pro folheto e dobro ele. Eu nem olho o que tá escrito. Isso é a maioria que faz isso. A maioria faz isso, tá? Então, assim, quem lê é quem já está propenso a comprar naquela loja, tá ok? Ou então ele bateu o olho, viu aquela promoção daquilo lá e falou, opa, isso aqui me interessa. Mas tem que ser uma informação básica, tá? Porque o detalhe do produto, você vai passar ele lá na sua empresa, tá? Olha, uma alternativa interessante à divulgação em revistas especializadas, jornais de bairro,
Jornal de bairro. Gente, aqui nós temos o jornal do O Coletivo, vocês já viram? Que é aquele jornal dentro do ônibus, que o Expresso Miracema fazia, não sei se ainda faz. Ele divulga o quê? Ele divulga o mercadinho lá do bairro, onde a empresa tem fluxo de ônibus lá, entendeu? E aí ele alcança aquele público específico. Olha, ele vai falar para mim que as feiras são bons locais para apresentar a sua empresa. Porque o pessoal que vai nas feiras são dois públicos bem distintos, tá? O primeiro público é aquele que está interessado no que tem lá, mas interessado para negócio. E tem aquele outro público que vai estar lá, que é o interessado em conhecer. O que vai interessado em negócio, esse cara já está fácil, esse você já ganhou o coração dele, né? Mas aquele que ainda foi para conhecer, aí sim, quando ele chegar lá e ver o seu motor, que funciona energia solar, numa boa, e vai rodar um carro tranquilo, nossa, o cara vai pirar o cabeção, entendeu? E uma outra coisa, quando você for fazer a sua criação da sua logomarca, da marca da sua empresa, tá? Que ele vai falar para mim aqui que ela contribui aqui para o sucesso do empreendimento, é muito importante você consultar, tá, a sua logomarca no INPI, a sua razão social e sua logomarca no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? E ver se já não tem uma outra empresa com seu nome, com a sua logomarca, porque não é incomum, tá? Criar uma empresa e tal e botar para andar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu uma vez por ano vou em Rondônia, né? E lá tinha um local muito movimentado chamado Hard Rock Café. Só que o Hard Rock Café de lá tinha nada a ver com o Hard Rock Café original, vamos dizer assim, né? O que aconteceu? Hard Rock Café foi lá e, olha o termo feio, ó, pum, no Hard Rock lá do interior. O que o Hard Rock do interior teve que fazer de forma imediata? Tirar o nome, rapidão, tirar tudo que caracterizava aquele nome e mudar o nome, rapidinho, entendeu? E aí, meu irmão, já não preciso nem contar para vocês o resultado, né? Outra coisa interessante é a estrutura de comercialização, tá? Ela diz respeito aos canais de distribuição, tá? Como os seus produtos ou serviços vão chegar até seus clientes. E eu preciso descrever muito bem isso, tá? Porque quando eu descrevo exatamente, né, como é que eu vou alcançar o meu público, né? Ou seja, a empresa aqui, ela precisa adotar algumas coisas no sentido de ter vendedores internos, externos, representantes, vai depender da forma da sua empresa, né? E a estrutura de comercialização também, ela vai de acordo com cada tipo de negócio. É muito importante você pensar nisso. Se o meu produto é um produto que eu vou trabalhar ali 100% online, a minha estrutura de comercialização, ela tem que ser lá dentro uma estrutura de logística. Eu preciso apresentar essa estrutura de logística lá, tá? No entanto, se a minha empresa for de produto de venda física, a varejo, eu preciso ter um ponto adequado, um local adequado. E aí ele vai falar para a gente sobre isso aqui mais embaixo, tá? E ele vai falar que você precisa pensar quais são os meios mais adequados para você alcançar o seu cliente, né? E para isso, pensa no tamanho dos pedidos dos seus clientes, a quantidade de compradores que você vai receber na sua loja, na sua empresa, tá? Qual é o comportamento desse pessoal, o que eles têm por hábito fazer, eles compram pessoalmente, eles compram por telefone, eles compram pela internet, como é que é? Isso tudo vai influenciar nessa estrutura, tá? E ele vai falar para mim que a comercialização dos produtos ou serviços pode ser feita pelos próprios proprietários, né? Por vendedores ou outras empresas. Peraí, mas eu vou terceirizar a venda do meu produto? Me dá um exemplo disso, professor. Claro que eu te dou um exemplo disso. Vamos lá, dar 2 exemplos para ficar mais fácil. Vocês já viram que algumas empresas
construtoras, elas constroem grandes edifícios, grandes condomínios. No entanto, quem vende aqueles apartamentos são uma empresa especializada em venda de imóveis, no caso, uma corretora de imóveis. Vocês já viram isso? Ou não? Da mesma forma, o motor que o timezinho de Maria Eduarda, Jeane e Ícaro vão produzir. Eles vão produzir e vender? Pode fazer isso? Pode. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem conhece os motores WEG? Já ouviram falar? É assim. Então, a fábrica da WEG, o motor é vendido pela fábrica ou por representantes ou por terceiros? Vamos pensar. Geralmente, e na grande maioria, é feita a venda por empresas especializadas, tá? Não pela própria fábrica. A fábrica só vai vender aqueles motores especiais que eles produzem, tá? Aqueles gigantescos, que é feito inclusive sob encomenda até, tá? Então eles produzem dessa forma. E ele vai falar para a gente aqui que na hora de montar aqui esse processo de estrutura de comercialização, uma opção é montar uma boa equipe, tá? Interna, tá? Para vendas. Essa equipe, logicamente, precisa conhecer muito bem o seu produto, conhecer bem a sua empresa, saber quais são as vantagens que a sua empresa oferece acima do concorrente, porque senão ele vai tomar prejuízo, tá? Outra alternativa é a contratação de representante comercial, tá? Isso é viável quando se explora uma região extensa, tá? Que você ainda não conhece. Mas você tem que ficar atento, porque quando você trabalhar com esses representantes comerciais aqui, as questões trabalhistas relacionadas a eles são diferenciadas, tá? E para isso, para você não ter nenhum problema posterior, você precisa elaborar um contrato muito especificado com esse prestador de serviço seu, tá bom? E isso ele recomenda que deve-se contratar aqui um contador ou um advogado para fazer esse trabalho, tá bom? Vai me falar que o telefone hoje tem vendido bastante, né? E a gente sabe disso, tanto o telefone, quanto internet, quanto o WhatsApp, né? Você vende muito por isso, né? E pode ser aqui, ó, conjugado com a divulgação dos seus produtos da sua empresa, beleza? Andando então, ele vai falar para a gente aqui, nosso último ponto aqui, a localização do seu negócio, que você também precisa descrever e escrever no seu plano de marketing, porque isso vai contar muito. Pode falar. Professor, você está apresentando alguma coisa? Eita! Valeu, João. Ah, eu falei aqui, gente. Agora sim. Beleza. Então vamos lá. A localização do negócio, tá? Esse aqui é uma das partes mais importantes que a gente precisa descrever também muito bem. Tá? Quando eu falo da localização, é o local, tá? É a melhor localização para instalar meu negócio mesmo, tá? E aí eu preciso justificar por que é que eu escolhi aquele local no meu plano de marketing. Ah, eu vou falar por que é que eu escolhi o local na divulgação, na minha estratégia promocional, que é o que vai ser veiculado? Pode ser que sim. Mais uma vez eu digo, depende do seu produto. Quer ver uma coisa? Voltando lá nas corretoras de imóveis, né? Elas geralmente montam um escritório ou no local do empreendimento ou montam um apartamento modelo, tá? E aí eles vão falar, venha conhecer o imóvel mobiliado no endereço tal, ou venha conhecer a obra, entendeu? Então, isso é uma forma que você precisa colocar. Aí você precisa justificar, por que é que você escolheu fazer isso? No caso, por exemplo, dessa empresa, ele vai falar o seguinte, olha, a justificativa da gente montar o escritório de negócios de venda
dos apartamentos no próprio condomínio, é para que o comprador, para que o cliente possa chegar e falar: olha, o prédio já está pronto, já está em bom andamento, eu quero isso, entendeu? E ele vai falar para mim que um bom ponto comercial é aquele que vai te gerar um volume razoável de vendas, né? Por isso a localização é fundamental, tá? E para que ela possa verdadeiramente ter um diferencial no seu negócio, você precisa ficar atento a esses aspectos aqui, ó. Analisar o contrato de locação, né? Ver quais são as condições de pagamento e o prazo do aluguel. Cara, isso aqui é extremamente importante, tá? Porque, de repente, você vai entrar num imóvel que tem débito anterior no IPTU e no contrato lá diz que você é obrigado a ter todos os débitos quitados do imóvel. Mas, no entanto, você entrou e não sabia que o IPTU estava em aberto. Quando você for pagar o ano que vem o IPTU do imóvel, você vai perceber que aquele valor do ano passado está lá para você pagar esse ano. Aí você vai, pô, mas eu não vou pagar porque eu não estava aqui o ano passado. Sim, mas no contrato diz que você tem que manter tudo quitado. Sim, mas o contrato é da agora para frente. Sim, mas aqui não está falando data. Entenderam as condições? Ó, você precisa também ver como é que é a sua vizinhança. Sua vizinhança é segura? Me diz aqui, você acha que seria viável montar uma loja de joias em um bairro violento da cidade? Onde tivesse alto índice de violência e roubo? Claro que não, né? Ó, a facilidade de acesso. Cara, a pessoa para chegar na minha loja, ele tem que dar uma volta terrível. Nem o GPS consegue localizar o meu imóvel direito. Ele joga lá para a rua do fundo. Pô, aí é complexo, aí fica complicado, tá? Tem muito barulho? Qual é a condição de higiene e limpeza daquele lugar? Ah, mas a cidade, todo lugar tem o mesmo sistema de limpeza e higiene. Não tem não. Tem locais, por exemplo, que se suja muito mais a rua pelo fato do asfalto ser ruim e ter mais buracos. Isso vai gerar uma outra condição. Você vai olhar, em muitos casos você vai ver aquela água esparramada, alguma coisa nesse sentido. Então você tem que levar isso em consideração, tá? Outra coisa que você precisa levar em consideração e que é muito importante. Tem estacionamento próximo lá onde você está ou não? Não, não tem estacionamento. Ixi. E é de fluxo contínuo? É. Mas não tem estacionamento, como é que eu vou fazer? Não vai fazer. Escolhe outro ponto. Ó, fica atento para você estar próximo também dos seus clientes, tá? E naquela região tem um fluxo grande de pessoas? Fica atento a isso. Outra coisa, certifica da proximidade dos seus concorrentes. Pô, meu cliente está bem em frente eu aqui, meu concorrente. Bacana. E aí, vai dar certo você montar aqui? Ou a sua concorrência vai gerar você a baixar tanto o preço do seu produto que vai passar a te dar prejuízo? Você precisa ter isso em consideração, tá? Uma outra questão é, o meu fornecedor consegue entregar em tempo hábil o meu produto onde eu estou localizado? Com custo adequado? Eu preciso ver isso, tá? Uma outra questão, vai lá no local pelo menos umas 3 vezes, cara, em horário separado aí, de manhã, tarde, noite, para você ver como é que é aquele local, como é que é a movimentação, como é que são as pessoas que circulam em cada um desses horários, tá? Para você saber se realmente compensa você usar esse lugar ou não. Ah, professor, mas é muito complicado então essa história da localização do negócio. É muito importante, tá? Tanto que a localização, ou seja, o ponto, é um dos P's do plano de negócios que você precisa estar atento, tá ok? E ele vai falar para a gente ficar de olho em que, olha, a compra de um imóvel para instalação da empresa é uma opção hoje muito pouco comum. As pessoas não compram mais imóveis para montar a empresa. Por quê? Porque esse dinheiro que elas vão imobilizar comprando o imóvel, elas podem usar esse dinheiro como capital de giro, tá?
e fazer o dinheiro girar muito mais, de forma com que o lucro desse dinheiro dê para pagar esse aluguel, ainda sobra muito ainda, tá? É importante vocês pensarem nisso. Ah, mas eu já tenho ponto. Ah, então tudo bem. Eu não vou pagar aluguel aqui? Não, então tá jóia, sem problema. Ah, mas eu posso pagar aluguel para mim porque eu estou montando eu estou montando o negócio em sociedade. Eu posso ter várias pessoas aqui como sócios, mas dentro do meu prédio. Então a empresa vai pagar aluguel para mim. Justo isso, porque o prédio é só meu, né? E ele vai falar aqui que você precisa escolher a localização em função do tipo de empreendimento que você vai abrir. Por exemplo, você não pode montar um bar numa área comercial ou numa área residencial, um bar que vai fazer muito barulho. Você vai ter problema, tá? Essa é uma questão assim que você tem que levar em consideração. Da mesma forma que você também não pode montar, vamos supor, uma determinado tipo de clínica no centro de um bairro residencial. Porque existe também a questão que a gente vai falar aqui agora, que você precisa ver se tem alguma implicação com os órgãos de vigilância sanitária, corpo de bombeiros, ou outro tipo de normativa que proíbe aquele tipo de comércio daquela determinada região. Você precisa ficar atento com isso, porque de repente você pode alugar um imóvel, né, achando que você pode montar determinada coisa naquele lugar. Aí você reforma o imóvel, você pinta, coloca ele do jeito que você quer e muda para lá. Quando você começa a trabalhar, a vizinhança já vai te denuncia, a prefeitura já vem e fala: a lei de uso de solo desse local, você não pode, de acordo com o Código de Conduta da região, né? Como é que é o nome, gente? Esqueci o nome. Conduta e... não lembro. Que fala o que você pode montar lá. Você não pode montar isso aqui. Aí o que acontece? Prejuízo. Certo? Então, essa é a parte do ponto, da localização, que eu passei para vocês agora, finalizando a primeira parte do plano de marketing. Ok? Então, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Prestem atenção comigo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a parte 2 do plano de marketing, tá? E essa parte 2 do plano de marketing, certamente, ela vai gerar pra gente aí um grande diferencial. Tá ok? Forte abraço para vocês então e até a próxima.